Oi, gente, tudo bem? Hoje eu queria falar um pouquinho sobre doença autoimune. Mas antes de começar a falar sobre essas doenças, eu queria falar um pouquinho sobre o nosso sistema imunológico, né? O que é o sistema imunológico? O sistema imunológico é um conjunto de células, de tecidos e órgãos que agem em defesa do nosso corpo, né? É o nosso sistema de defesa. Eles agem combatendo os micro-organismos ruins, né? As toxinas que agem contra o nosso corpo. Então, ele defende o nosso corpo dessas substâncias, né? Então, quando o sistema imune ele não consegue combater essas substâncias ruins, essas toxinas, é onde surgem essas intolerâncias, alergias, infecções e essas doenças, né? Então, assim, desde o início da vida, deve cuidar do sistema imunológico. E assim, como fazer isso, né? Uma das coisas que mais fortalecem o sistema imunológico, né, é a questão do aleitamento materno. E é preconizado até o 6º mês de vida o aleitamento exclusivo, né? A criança tomar o leite materno exclusivo. E no Brasil já foi feito pesquisas e as crianças com aleitamento materno até 3 meses só. E aí vem essa introdução alimentar precoce. E isso também pode atingir o sistema imunológico, né? E deixar ele um pouco mais fraco, vamos dizer assim. Então, tem que tomar cuidado e alertar mesmo e orientar essas mães, essas gestantes, da importância desse aleitamento materno até o 6º mês da criança exclusivamente e fazer uma boa introdução alimentar. Porque sem colocar alimentos industrializados, ultraprocessados na alimentação dessa criança precocemente, porque isso pode atingir esse sistema imunológico, que pode dar origem a essas alergias, inflamações, infecções e doenças, tá? Outro ponto também que pode afetar é o excesso de higiene e sanitização, né? Não é que todo mundo não pode mais cuidar dessa questão da limpeza, mas o excesso dessa limpeza acaba fazendo com que tenha uma falha no nosso sistema imunológico, né? Porque o excesso dessa limpeza faz com que as pessoas, né, tenham contato com algumas substâncias que o nosso corpo deveria ter contato antes. E aí o nosso corpo não tem como combater, ele não está maduro o suficiente para combater esses micro-organismos, né? Então, o excesso de cuidado mesmo com a criança, de não deixar andar descalço, excesso dessa limpeza pode atrapalhar muito no amadurecimento mesmo do sistema imunológico, tá? Então, falando um pouquinho sobre as doenças autoimunes, né? O que são as doenças autoimunes? A doença autoimune, ela surge quando o nosso sistema imunológico ele perde a capacidade de se reconhecer. Então ele começa a se atacar e é onde surgem essas doenças, né? Essas doenças elas podem atingir qualquer parte do nosso corpo, né? Tanto pele quanto órgãos. Então quando ele se ataca, né, o nosso próprio sistema imunológico ele não se reconhece e começa a se atacar, ele vai destruindo as células, os órgãos, os tecidos do nosso corpo. E são muitas as doenças autoimunes, né? Então, algumas delas, né? Eu vou citar algumas aqui. Então tem tireoidite Hashimoto, lúpus, artrite reumatoide, doença de Crohn, vitiligo, psoríase, entre outras muitas, né? Que podem acometer uma pessoa. E ainda não se sabe o que leva ao aparecimento dessa doença autoimune. Mas o que já se sabe é que o histórico familiar com doença autoimune, a pessoa tem uma chance de também desenvolver, né? Então, assim, isso não é uma regra. Não é porque uma pessoa da família tem uma doença autoimune que você vai ter também. Mas tem as chances, sim, de ter. Mas mudando, né, o comportamento, o estilo de vida, cuidando da alimentação, né, isso já ajuda muito a afastar essas chances de ter essas doenças, né?
Outro fator que influencia muito, que pode ser um gatilho para aparecer essa doença autoimune, seria um fator ambiental, né, essa questão dos hábitos mesmo, estresse também, o fator emocional também conta muito como um gatilho para o surgimento dessas doenças. Além dos fatores ambientais e emocionais, a alteração na microbiota intestinal também é um gatilho para o surgimento dessas doenças. Então, essa questão da microbiota intestinal, como ela é importante mesmo para o sistema imunológico, né? O nosso intestino, nosso sistema digestório, ele tem a maior parte do nosso sistema imunológico, né? Tá ali. Então, por isso é tão importante cuidar da saúde intestinal. O intestino, ele é um órgão muito importante, né? Ele ajuda na questão de humor, de regular o humor, melhora da absorção, né? Da digestão mesmo e absorção de nutrientes. Ele auxilia, ele ajuda no processo de detox do nosso corpo e também ajuda a regular o ciclo de fome e saciedade. Então, boa parte do nosso funcionamento do nosso corpo precisa de um intestino muito saudável. Então, um intestino saudável, qual que é essa alteração na microbiota que pode fazer com que dê espaço para o surgimento dessas doenças, né? Lembrando que o intestino saudável, ele tem as vilosidades e as microvilosidades, né, bem juntinhas, no qual elas impedem que as toxinas, essas substâncias ruins, entrem no nosso corpo, né? E criem um processo inflamatório onde vai surgir infecções, inflamações e doenças. Então, nosso intestino, essas vilosidades lá no nosso intestino, ela funciona como barreira contra esses micro-organismos, né, ruins. E aí, quando esse intestino ele não está saudável, ele começa a ter um afastamento dessas vilosidades, elas começam a permitir que esses micro-organismos ruins entrem de volta para o nosso corpo, né? Cria uma permeabilidade no nosso intestino, no qual ele não consegue selecionar mais o que é bom para ele absorver e o que é substância ruim que ele tem que expulsar, né? Tem que fazer essa função de barreira. E o que faz com que esse intestino tenha essa permeabilidade, esse afastamento entre as vilosidades, que ele não consegue fazer essa função de barreira? Os maus hábitos alimentares, o sedentarismo, o excesso de álcool, cigarro também faz mal, né, para essa questão da permeabilidade, os maus hábitos de vida no geral, né, e o uso de medicamentos, né, corticoides, anti-inflamatórios e o uso indiscriminado de remédio. Isso vai alterar lá a microbiota intestinal, fazendo com que ela fique mais permeável. E quem tem uma doença autoimune, essa pessoa tem grandes chances de ter essa alteração intestinal, né? Essa alteração na microbiota intestinal, fazendo com que o intestino fique mais permeável. E quem tem uma doença autoimune tem chances de desenvolver outras doenças autoimunes também, né? Tem chances de ter 1, 2, até 3 doenças autoimunes. E então por isso deve-se tratar essa alteração no intestino, para evitar que surjam outras doenças ou inflamações, né? Porque cuidando da saúde intestinal diminui muito também os sintomas das doenças autoimunes. Então, o que deve ser feito para melhorar a saúde intestinal, né, quanto à alimentação, para diminuir tanto os sintomas da doença autoimune, quanto para impedir o surgimento de outras doenças autoimunes, né? O que tem que ser feito aí? A alimentação, ela tem que ser o mais natural possível, né? Tem que abandonar essa questão dos industrializados ultraprocessados, né? E enriquecer essa alimentação com fibra, né, dos vegetais, das frutas, legumes e verduras. A pessoa tem que se manter hidratado, porque a água, né, a hidratação, ela é muito importante para eliminar mesmo toxina do nosso corpo. E então a gente precisa se manter hidratado, né, com água. Não é refrigerante, não é suco natural. A gente tem que se manter hidratado com água. Outros líquidos são pontuais, né? Não devem fazer parte. Eu tô com sede, eu vou tomar um copo de suco. Não, água. A gente tem que aprender a tomar mais água para se manter hidratado.
Outra coisa que também tem um efeito quanto à questão da saúde intestinal é o consumo excessivo de carne vermelha, né? A carne vermelha, ela é difícil de ser digerida, então o excesso dela, ela pode prejudicar sim a saúde intestinal. Então, tentar consumir outros tipos de proteínas, né? Tanto proteína vegetal, quanto outras, não só carne vermelha, mas comer frango, peixe, ovos, outras fontes de proteína. Então, porque o excesso da carne vermelha ela pode prejudicar essa questão e aumentar essa permeabilidade no intestino, né? Além disso, reduzir também, deve-se reduzir o consumo das farinhas, né? Farinha, eu digo até do glúten mesmo, né? O excesso não é para retirar, né? Mas reduzir, porque hoje a gente vê que as pessoas consomem muito, 3, 4, 5 porções no dia de glúten, né? De farinha com glúten. Então, é esse excesso que pode prejudicar o nosso corpo, né? Prejudicar o funcionamento do nosso corpo. Então, não é para retirar, mas reduzir, né, esses itens, né, a carne vermelha, o glúten, essas coisas que são de mais difícil digestão, aí, vamos dizer assim. Então, e colocar no lugar desses alimentos produtos mais naturais, né, os alimentos mais naturais. Ah, mas se eu tirar o pão, né, da manhã, o que eu vou comer no lugar? Coloque produtos mais naturais, né? A gente tem aí mandioca, batata doce, põe ovos, outros alimentos que têm melhores fontes, né? E deixar esse alimento com glúten mesmo, no máximo uma vez ao dia, ou se conseguir reduzir, né, algumas vezes na semana, passar um dia sem consumir para ver como o corpo reage também. Isso é importante, né? Ter essa redução e você começar também a perceber como que o seu corpo está reagindo. Não sou a favor de restringir as coisas, eu estou falando para adequar a alimentação, né? E reduzir alguns alimentos que podem, o excesso deles podem contribuir para a piora, né, no quadro de uma doença, no caso. Então, como eu falei, a alimentação tendo a base mais natural, né, com alimentos, né, com comida de verdade, isso é o que vai melhorar a saúde no geral. Reduzir os aditivos, os corantes dos alimentos, né, tirando esses alimentos ultraprocessados, já tem uma grande melhora na saúde. Esses aditivos, esses conservantes, gorduras trans, isso só tende a fazer mal em vários aspectos na nossa alimentação.